Sou o tipo de crente que vai à força para um culto. Por quê? E lá eu empurro meu espírito para entrar em adoração. Às vezes dá certo, mas às vezes me sinto um falso, entoando louvores frios de coração. E outra coisa, sou dobre e muitas vezes inconstante, como diz o apóstolo Tiago. Você está lendo Tiago aí? Isso tem cura, cara. Todos que me aconselham dizem que eu tenho que me esforçar. Para ir de qualquer jeito. Mas graça se consegue com esforço, Caio. Meu querido, um cara que não está afim de ir a um culto não deve ir. Desculpa, Caio, se pareço confuso e inconsistente nas tá minhas sendo palavras. Claro. Queria ser como todos os crentes que se convertem e se mantêm firmes e produzindo frutos. Existe cura para isso. Olha o conceito. Queria ser como todos os crentes. Então ele falou da média evangélica. O que é a média evangélica de crentes produzindo fruto? É crente com cargo, é crente em departamento de igreja, é crente na hierarquia, crente podendo lá dentro, crente agindo lá dentro. Então, na cabeça dele, isso é que é prestar, dar fruto. Você quer ser crente? Tem nada a ver com o evangelho, nada com o discipulado de Jesus. Jesus não nos chamou para nenhum cargo eclesiástico, para nenhuma função, para nenhum cardinalato. Ele só disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o cara fica se sentindo um bundão porque não gosta de coisas que, por exemplo, eu detesto. Braulio, eu passei a maior parte da minha vida, imagina, um cara que se converteu aos 18 anos pregando e nunca mais parou de pregar até hoje, e que ficou 30 e tantos anos da vida viajando 5 vezes por semana, às vezes no mesmo dia, como Alexandre Ximenes, bispo da Igreja Episcopal Carismática lá no Recife, meu amigão há 30 e tantos anos, me lembrou. Ele disse: às vezes eu lhe acompanhava nessas viagens e você pregava 9 vezes no dia, 13 vezes no dia, em grupos, igrejas e lugares diferentes na mesma cidade. Não dá para você fazer isso tudo com extremo prazer. Não dá. É inumano. Você prega a primeira mensagem do dia com prazer, a segunda, a terceira, a nona já não dá, meu irmão. Você já está cansado. Sua cabeça está congelada, teu espírito está travado, tua alma está querendo descansar, teu corpo quer dormir. Então, voltando ao que eu ia dizer. Imagina como é que foi a minha vida dos 18 anos até o tempo que eu parei de viajar nessa sandice louca de turismo evangelístico. Quantas milhares de vezes eu preguei nesta vida, nesses anos todos, em lugares diferentes. Para quantos desses cultos eu fui com prazer para o culto? Para poucos, Paulo. Poucos? Muito poucos. Quantos por cento, Caio? Você consegue? Menos de 1% eu fui com prazer. Menos de 1%? Para o culto, menos de 1%. Meu Deus. Meu prazer era chegar lá, abrir a palavra e pregar. Meu prazer era anunciar a verdade. Suportar o culto é que era um negócio. Suportar a loucura antes, a breguice, a idiotice, a falastrice pastoral, as fofocas de bastidores. É isso que dá vontade de vomitar. Eu queria fechar os ouvidos. Eu dizia para quem me assessorava: olha, dá um jeito de eu cair no púlpito antes de pregar. Não era por nada, não. É para não me contaminar com a feiura daquele negócio. E quando eu acabar, dá um jeito de eu sair, que é para não sair mal impressionado com o que vem depois. Então estou sendo totalmente honesto. Eu tinha prazer de ir a cultos em alguns lugares. Na Igreja Presbiteriana Betânia, na década de 80, os cultos eram uma delícia. Um dos melhores louvores que eu já ouvi na terra naquele tempo. Depois foi bregando lá o louvor, mas naquele tempo era uma delícia. Tenho maior vontade de trazer o José Rodrigues, que viajou comigo uns, 20 anos da vida, para reensinar aqui em Brasília os cânticos que a Betânia cantava na década de 80, que continuam a ser os melhores que eu já ouvi na terra. Na terra? Me dava prazer. Alguns cultos na catedral, com toda aquela formalidade, liturgia, mas tinha tanta sinceridade e não besterol falado.
Era tudo tão em sequência, sem idiotice humana sendo falada. Amém ou não amém, irmão? Não tinha desperdício. Era um culto bem racional na direção da adoração. E dava prazer. Quantas vezes eu disse para Adriana quando eu a converti? Ela me achava assim tão livre de tudo. Não entendia como é que eu conseguia me embutir nos ritos da catedral com tanta alegria. Eu dizia, eu sinto prazer nessa liturgia inteligente, bem feita, com começo, meio e fim, e lógica no raciocínio da adoração, sem desperdício. Fora isso, lá em Manaus, quando eu era pastor, de 73 até 81, quando eu saí, o louvor da igreja e o culto também eram deliciosos. Havia domingo que eu começava a cultuar lá com o povo, 6 horas da manhã eu só saía da igreja às 10. Pregava em 5 cultos no domingo, com prazer, porque tudo era gostoso. Não tinha as babaquices que a gente vê para todo lado. Em alguns lugares na Inglaterra, em alguns lugares na Alemanha, eu participei de cultos que davam vontade de você ficar para sempre. Agora, na maioria dos demais, meu irmão, você suporta aquele negócio, no meu caso, porque eu ia pregar e sabia que a palavra de Deus é verdadeira e não voltaria em vão. Mas suportar a mecânica do culto era triturante. Aí está ele sofrendo, porque o que acontece com ele? Ele acha que amor por Deus é amor pelo culto. Ele acha que submissão a Deus é dizer amém contente aquilo que a alma dele não se satisfaz com. Quando na realidade é justamente o oposto. É justamente o oposto. Eu só tenho uma pergunta para ele. Fora do ambiente de culto, onde você tem seu prazer pessoal em Deus? Porque aí é o culto. Sim, cara. Onde está o seu prazer pessoal em Deus? Lendo a palavra, cantando sozinho, orando sozinho, compartilhando o ensino do Evangelho com um filho, com um irmão, com um amigo, se regozijando nas alegrias espontâneas da vida. Isso é um culto. Mergulhando numa água gostosa com gratidão. É um culto. Plantando e colhendo flores com gratidão. É um culto. Tudo é um culto, tudo é uma liturgia quando o coração é agradecido. E a gente também pratica tais cultos nos ambientes comunitários, quando a sinceridade está presente. Do contrário, não tem culto. Porque Jesus disse que o culto só acontece onde 2 ou 3 se reúnem com harmonia, com sinfonia de amor fraterno e adoração consciente e sincera na presença dele. E ali ele diz, eu ali estou no meio deles. Também. Não ali só. Ali é também, um apêndice. Estarei também. Porque ele vive em mim. Ele me mandou entrar no meu quarto e orar em secreto. Que a presença dele era comigo. É também conosco reunidos, mas não é conosco reunidos que a presença dele se manifesta. Ela também se manifesta. Por favor, entendam isso. E aí? Ele escreve, ele continuou aqui, ele escreve assim: desculpe se parece confuso e inconsciente nas minhas palavras. Queria ser, a frase que te pegou foi essa aí, né? Queria ser como todos os crentes que se convertem, se mantêm firmes e produzindo frutos. Aí ele continua: Caio, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Onde estão esses crentes produzindo esses frutos? Me apresentem, porque se eles produzirem esse fruto, a igreja muda e o mundo se transforma. Eu só vejo crente produzindo fruto de função, de cargo, de ocupação, mas sem evangelho. É funcionalidade da empresa eclesiástica. Se é isso que ele chama de fruto, ele está chamando de fruto que Jesus nem sabe o que é. E aí? Ele fala assim: existe cura para a insensatez?
Claro. Sou um cara que... Peça a Deus, Ele lhe curará. Sou um cara que de fato se converteu em 2008, mas tenho muita dificuldade, apesar de ser homem, certo? Muitas dificuldades. Não sei planejar futuro. Estou namorando uma menina que gosto, mas não amo o suficiente para mergulhar de cabeça e planejar futuro com ela. Sou morno. Eu me mantenho na abstinência com a minha namorada crente. Não faço mal nenhum, mas também não faço bem. A cura para a mornidão? Essa foi a primeira pergunta dele, foi interrompido, você falou com ele. Aí depois, ao longo da sua fala, ele entrou assim. O que eu queria fazer era produzir frutos de amor, não produtividade na igreja, tá, Caio? Vejo você como um grande exemplo disso. Eu pergunto, como produzir frutos genuínos do Espírito? Eu sei que é fruto bom, mas sinto muita dificuldade de ser genuinamente crente. Até me seguro para não cair no pecado, mas fazer o bem, aí já são outros 500. Fora do ambiente de culto, que foi a pergunta que você fez para ele, você lembra? O que você gosta fora do ambiente de culto? O que te satisfaz em Deus fora desse ambiente? Ele responde. Fora do meu ambiente de culto, vejo graça de Deus em músicas do Renato Russo, por exemplo. Amém. Na beleza da natureza. Maravilha. Na humanidade das pessoas. Que lindo. E coisas da graça comum. Amém. Comum não. Mas me sinto... Não existe graça comum. Como é que existe graça comum? Se graça é um favor imerecido, como é que favor imerecido pode ser comum? Isso é outra divisão esquizofrênica da religião. Graça comum e graça especial. Ah, tem isso? É. Graça tem dividir a comum graça. E especial. Graça especial é a salvação. Eu ouvir o evangelho dizer, aceito Cristo, sou batizado, fui para a igreja. Você então é filho da graça especial. O resto são os filhos, com as criaturas de Deus que recebem esses benefícios. Do amor de Deus na natureza, no encontro humano, não sei o que, mas tudo é bobagem. A graça vai comum. Todo mundo com a graça comum vai para o inferno. É? Essa graça comum não salva ninguém. Graça comum. Isso aqui, olha, gente, desculpe, eu não sei o que eu faço. Sabe, graças a Deus a eternidade está chegando e vocês vão ficar chocados quando virem a idiotice de graça comum e graça especial. Graça comum. Graça comum. Onde é que vocês já viram falar de graça comum? Isso foi inventado no século XVI, minha gente. Toda graça é especial. Tanto é que Jesus pegou a chamada graça comum e a transformou em ilustração para o que vocês chamam de graça especial. Quando ele mandou você, que supostamente é o consciente da graça especial, a amar todo mundo como Deus ama na manifestação do amor dele na graça comum, fazendo o sol nascer sobre maus e bons e de chuvas sobre justos e injustos. Será que não dá para ter um mínimo de lógica espiritual e ver que se Jesus usou o que vocês chamam de graça comum para ser ilustração do que vocês também chamam de graça especial, é porque as duas são a mesma coisa. Até quando que o diabo vai cegar o entendimento? Com relação a queria produzir fruto do Espírito, você não produz, o fruto é do Espírito. Você cultiva, mas você não produz. Aí você diz, bom, então eu estou isento de qualquer responsabilidade, porque já que eu não produzo, a responsabilidade é do Espírito Santo produzir em mim. Você não produz, você cultiva, mas Paulo diz que você se inclina na direção. Depois de Romanos 7, ele dizer que pela nossa natureza nós somos só ambivalência desgraçada, ele começa Romanos 8, dizendo, não por causa de vocês, mas por causa do que Jesus fez, que está feito e consumado. Agora, pois, por causa disso, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí ele diz que a lei, pelo esforço humano, jamais produziria nada do Espírito em nós, porque a lei pressupõe que a sua execuibilidade
acontece através de uma mídia que lhe seja pertinente, harmônica e favorável. Aí Paulo diz, ora, a lei é boa, pura e santa e boa, mas a mídia pela qual ela quer se veicular, que é o homem, a alma humana rachada, a psique humana psicotizada, adoecida, esquizofrenizada, é incapaz de viabilizar a obviedade da lei. Por isso a própria lei, quando chega para ser praticada pelo homem ambíguo, ela não traz paz, ela só traz condenação e abisma a consciência da nossa incongruência, ou do desgraçado homem que sou, como diz Paulo. Aí Paulo diz, sabendo disso, creio que é a fé em Jesus e no que ele realizou e consumou, operando em nós através da gratidão que diz, não por causa de mim, mas por causa do que tu fizeste, eu estou em Cristo, Senhor. Que essa convicção, Paulo diz em Romanos 8, gera um pendor. Gera um pendor. Quando eu coloco essa convicção, eu digo, a graça de Deus me cobriu por inteiro, apesar de mim, até contra mim. Eu recebo com gratidão misericórdia inexplicável. Aceito a fidelidade e a unilateralidade do teu amor para comigo. Quando pela fé eu assumo isso, uma inclinação nova surge. Um pendor para o espírito, para a vida, para a paz, para as escolhas melhores, para a santidade. Aí isso começa a crescer dentro da gente. Vai crescendo, vai crescendo. E vai surgindo um poder diferente. O que antes esmagava você vai perdendo força. O que antes lhe era impossível vai se tornando viável. O que antes era só um desejo inalcançável, em relação ao qual você se esforçava na carne, na moral, na ética, no pensamento positivo e nunca chegava lá, agora, no descanso, na fé, na entrega, na certeza de que está feito, na desmobilização neurótica da alma aflita em mim, que recebe descanso e pacificação no que Jesus fez na cruz. Nesse descanso surge o pendor para a vida, que vai crescendo, e o fruto do Espírito vai em mim se operando. Ora, como é que o fruto do Espírito se desenvolve em mim a partir da minha vontade de me inclinar nessa direção, que também é resultado do constrangimento do amor de Cristo em mim, julgando eu isto, um morreu por todos, logo também eu morri, para que agora eu não viva mais para mim mesmo, mas por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Quando isso vai se inclinando nessa direção, como é que eu vou contribuindo com esse crescimento, com essa inclinação? Qual é a minha parte de adubagem no processo? Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos. Veja o seu modo de falar, as suas energias no falar, o que você guarda como sentimentos, como energias de comunicação. Se seu coração guardar amarguras, você nunca vai ficar cheio do Espírito. O falar com salmos não brotará de você. Falar com salmos não é ficar citando salmos enquanto se fala. Falar com salmos é ter um falar que edifique, que salmodie o outro. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, não é fazer parte do coro, nem da banda, nem do grupo, é uma atitude existencial. Não é em cultos públicos, é no ser, é na canção do meu coração, é no sofejar do cântico novo na minha alma, que não cessa em gratidão jamais. Isso é que vai alimentando o meu ser. Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai, mudando o paradigma da análise imediata, ao invés de ficar se enrolando em problemas
ou em amarguras, ou na deficiência humana, ou no fracasso do próximo, ou no meu mesmo, eu me encho de gratidão, porque se eu fraquecei, para mim já há perdão. Se eu já fui perdoado, já assumi isso, mas grato ainda estou. Em relação ao meu próximo, eu sei que a mesma graça que me alcançou pode alcançá-lo. Por isso eu vivo esperançado sempre. E se porventura tem um próximo na minha vida que é muito importante para mim e só me traz angústia, eu não sou o Messias dele, não sou o Salvador dele, eu o amarei, orarei por ele, mas não empacarei a minha vida nele, não me sequestrarei pelo capricho dele, prosseguirei amando e servindo na vida conforme Deus me conceda. Aí ele diz: maridos, amem as mulheres de vocês, isso é a maneira de ficar cheio do Espírito Santo. Não dá para andar cheio do Espírito Santo maltratando a mulher. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, no sentido de que sejam idôneas, tenham caráter, sejam companheiras, porque nenhuma mulher vai ser cheia do Espírito Santo sendo uma cachorra em casa, ainda que seja uma profetisa na igreja, mas se viver de amargura em casa, jamais terá o Espírito Santo. A profecia dela é carnalidade, é jabá profético. Aí ele ensina a tratar os filhos, porque como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não trato bem meus filhos? Se eu não me dedico a eles, se eu não os amo, se eu não cuido deles? Meus filhos fazem parte, no meu processo de amor, admoestação, carinho, disciplina, cuidado, entrega, fazem parte do meu engravidamento do Espírito Santo também. Minhas relações profissionais, com o meu empregador, com os que me servem, se eu sou patrão, se eu sou empregado, nas relações humanas é onde eu mantenho o fluxo do Espírito em mim, porque como o Espírito Santo vai se manifestar em mim se nas minhas trocas humanas eu sou intolerável, eu sou implacável, eu sou amargo, eu sou tirano, eu sou perverso? Como? Como é que haverá poder do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo em mim se eu não discerno o mundo com as suas diversas camadas e que me envolvem? Como Paulo diz: finalmente, irmãos, finalmente, irmãos, o que eu tenho a dizer a vocês é isso: revistam-se do Senhor e da força do seu poder. Estou citando Efésios 5, capítulo inteiro. Revistam-se do Senhor, da força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem hormônio, nem testosterona, nem oxitocina, nada disso. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, por causa disso, e para andar cheio do Espírito Santo, ele diz: vistam a cueca da verdade, a verdade no íntimo. Levem a verdade para o cerne de vocês. Vocês vão andar cheios do Espírito. Vistam a couraça da justiça de Cristo, a certeza de que está pago na cruz. Impunham o escudo da fé com o qual vocês apartam os dardos inflamados do diabo. Tenham na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia, não. Tenham na mão a Bíblia. Isso aí é idiotice de quem não sabe que isso aqui foi impresso com Gutenberg. Antes disso, a gente carregava no coração, não tinha Bíblia em lugar nenhum na gente. E quando Paulo falou em empunhar a espada do Espírito, ele não estava falando em andar com Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nem com rolos de carta dele embaixo do braço. Ele estava falando: guardem o Evangelho. Tenham o Evangelho como mente em vocês, para que as volições e os atos de vocês de defesa e de ação na vida sejam Evangelho puro. Botem na cabeça o capacete da salvação, a certeza de que vocês são intocáveis, que o diabo não os toca. E calcem os pés com a preparação do Evangelho da paz. Andem, façam os caminhos de vocês, se transformem em pegadas do Evangelho. Aí vocês serão gente cheia do Espírito. Isso não tem nada a ver com religião. Nada. Nada vezes nada. Isso é o caminho existencial de todo homem que quer andar com Deus, que quer fazer a jornada que quer percorrer
essa trilha menos percorrida.